E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui e não, eu ainda não consigo melhorar o ângulo da minha imagem, mas à medida que eu senti que o canal está crescendo e que isso vai ser necessário, eu faço um investimento aqui num tripé, num ring light, alguma coisa assim para melhorar a minha imagem. Mas acho que para começo de conversa, vamos mantendo assim mesmo. E hoje eu quero falar de um tema que foi, na verdade, um clique, um insight que eu tive aqui na minha cabeça, um pensamento que me fez enxergar a vida de um jeito diferente. Tudo começou quando eu passei a me interessar por beisebol. Sim, o esporte. A maioria das pessoas aqui no Brasil não conhece beisebol e não sabe como funciona, não entende as regras, não tem interesse e beleza, tá tudo bem. Mas existe uma grande comunidade de pessoas no mundo inteiro que gosta muito desse esporte e aqui no Brasil, através da ESPN, não é uma propaganda, mas é um canal que transmite os jogos e eu gosto de assistir de vez em quando, acho interessante. E para a maioria das pessoas o beisebol é um jogo difícil, é um esporte difícil de entender, cheio de regras complicadas, são necessárias muitas estratégias também, mas é justamente isso que torna ele incrivelmente parecido com a vida. Sim, a analogia que eu vou trazer aqui hoje para vocês é de como a vida se parece com um grande jogo de beisebol, tá? Então a lógica, né, do jogo ela é mais ou menos assim. No beisebol, tá? Mesmo os melhores jogadores do mundo, tá? Eles conseguem acertar, né, cerca de 20% dos lances, tá? Então isso significa que 80% do tempo do jogo é uma tentativa de acerto, ou seja, eles erram, se ajustam, aprendem com aquele erro e continuam tentando. E quando o acerto vem, aí ele é muito comemorado, porque quem entende de beisebol, quem gosta do esporte, sabe que ele é um jogo extremamente difícil, tá? Portanto, cada ponto, cada jogada correta representa um resultado de centenas, milhares de tentativas até conseguir chegar naquele patamar, tá? E aí eu comecei a pensar, será que a vida, ela também não é assim? Veja, existe um matemático chamado Pareto, que ele criou uma lei chamada Lei de Pareto, né? Onde ele diz que a vida, não só a vida, mas qualquer coisa é uma razão de 80-20, tá? Assim como no beisebol, né? Então, a vida, ela também parece que segue essa regra dos 80-20, né? O que eu quero dizer para vocês com isso? Que 80% do tempo da nossa energia vital é ou trabalhando, ou estudando, ou se esforçando para que a gente realmente possa aproveitar só 20% de momentos especiais. Viagens com a família, enfim, bons momentos em que você passa ao lado de pessoas que você ama. Então, esses 20%, eles só existem porque nós nos dedicamos 80% do tempo, seja trabalhando, seja estudando, assim como no beisebol, tá? Que é um ponto que depois de muito treino, depois de muito erro, depois de muita paciência e principalmente persistência, é que a gente consegue atingir esse acerto, tá? Então, um ponto que eu quero chegar é o seguinte, existe um fator estratégia, tá? E o momento certo de agir, tá? Então, o beisebol, ele também é um jogo de estratégia e tempo, tá? Então, o lançador, ele precisa agir rápido. E o rebatedor, ele precisa ser muito preciso. E um segundo a mais ou um segundo a menos muda tudo, tá?
E eu percebi nas minhas reflexões que a vida, ela também é assim. Então, vamos imaginar você que está estudando para um concurso público, por exemplo. Você tem um sonho de passar num concurso, né? Você vai ficar ali 4 horas, 2 horas, dependendo da prova, 6 horas de prova. Essas 4, 6 horas vão mudar toda a sua vida. Então, você precisa treinar muito, você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito para, dentro daquelas 4 horas ali, você acertar o maior número de questões, ser aprovado no seu concurso público. Ou, uma realidade que seja mais comum à maioria das pessoas, uma entrevista de emprego. Então, imagina o seguinte, você está querendo se recolocar no mercado. Você foi despedido, um exemplo. Aquelas 1 hora que você vai ficar ali, elas vão mudar provavelmente a cidade onde você vai morar. Elas vão mudar se você vai ter dinheiro ou não para pagar o aluguel, né? Se você vai ter que voltar a morar com seus pais ou não. Ou se você vai ou não conseguir sair da casa dos seus pais, né? Porque você vai ter independência. Então, ou seja, aqueles 30 minutos, aquela 1 hora, vai mudar a sua vida. Assim como no beisebol, né? É aquele instante ali em que o momento é feito o lance, né? O rebatedor ele precisa acertar precisamente aquele momento, porque senão ele pode colocar tudo a perder. Então, é por isso que muita gente precisa... Por isso que nós precisamos estar treinando sempre emocionalmente e mentalmente a nossa vida, a nossa cabeça, o nosso psicológico, para que a gente possa chegar no momento certo de agir e conseguir agir e conseguir rebater, né, as dificuldades que vierem, tá, na nossa vida. E, pessoal, acho que a grande lição que eu quero trazer aqui hoje, dessa minha reflexão, é que o erro faz parte, tá? Errar é humano. E no beisebol, como eu disse, 80% dos lances não dão em nada, porque ou o lançador erra, ou o rebatedor erra. Algo não acontece e tá tudo bem. Mesmo os melhores jogadores do mundo, as melhores ligas do mundo, que conseguirem uma taxa de acerto de 20%, significa que o cara é muito bom, né? Então, ou seja, errar 80% do tempo para os melhores é uma realidade. Então, se você não é um grande jogador de beisebol ainda, ou se você não é um grande, seja lá o que você faça, tá tudo bem. Os melhores erram a maior parte do tempo. A diferença entre os melhores e os não tão bons assim é o número de tentativas, tá? Então, grave isso que eu tô falando aqui para você agora. Então, o mais importante de tudo é entender que errar faz parte, tá? Assim como no beisebol, a maior parte do tempo da nossa vida, a gente vai errar. E tá tudo bem. Você vai fazer a prova do concurso público, que você estudou meses, anos, e vai reprovar. Cara, lide com essa frustração. Você vai fazer a prova do concurso, você vai ficar 4 horas sentado numa cadeira resolvendo questão e você não vai passar. Aceita que você não passou. Continua estudando e tenta de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até conseguir. É isso, a vida é isso. Quando eu entendi isso, eu passei a enxergar a minha vida de uma forma muito mais leve. Porque eu gosto de assistir beisebol, então para mim assistir beisebol é divertido, é emocionante. Quando o acerto vem, ele é muito comemorado. E a vida, ela também é assim. Então, quando o acerto chegar, cara, comemora. Comemora, porque só você vai saber quanto foi difícil acertar. Mas o mais importante, a maior lição que eu quero tentar trazer aqui é: não desista de continuar tentando, tá? Eu acho que, assim como no beisebol, a maior parte do tempo a gente vai errar. E tá tudo bem, tá?
Erro não significa fracasso. Erro significa movimento, tá? E só quem erra é porque está tentando. Se você não estiver tentando, a partir do momento que você desistir, aí você já aceitou o fracasso, aí sim o fracasso vai acontecer na sua vida, tá? Essa percepção de como enxergar a vida como um grande jogo de beisebol tá mudando a minha forma de enxergar a vida, porque agora, antes onde eu via frustração, onde eu via tristeza pelo erro, pelo fracasso, hoje eu enxergo a emoção de, puta, esse lance não deu certo, mas o próximo eu vou conseguir. E tento de novo. Não foi dessa vez ainda, mas a próxima vai dar certo. E eu continuo em movimento. Então, eu acho que a melhor forma de você que está com ansiedade, com depressão e você quer sair desse estado é você passar a enxergar os erros, os tropeços, as coisas que dão errado na sua vida, que fazem você querer voltar para um estado depressivo. Não enxerga mais como algo ruim o erro. Enxerga como algo que faz parte. Poxa, os melhores erram 80% do tempo. Pô, eu ainda não estou entre os melhores, então é natural que eu erre mais do que 80% do tempo. O que eu preciso é continuar tentando e tentando e tentando até acertar. E quando eu acertar, esse acerto vai mudar a minha vida para sempre. É a diferença entre ganhar ou não um campeonato, é a diferença entre passar ou não no concurso, é a diferença entre conseguir ou não um emprego. Então, isso é muito profundo. Então, se você também enxergar a vida dessa forma, as tentativas e erros e os sucessos, eventuais sucessos, eles vão ter outro significado para você. Isso vai te ajudar a lidar muito melhor com as frustrações e com as dificuldades da vida, tá? Pelo menos eu acho que tem me ajudado, tá bom? Bom, a conclusão é que a vida, ela pode ser emocionante de novo. Eu acho que quem está em um profundo estado de depressão, de tristeza profunda, se remoendo de ansiedade, não vê mais emoção na vida. Mas tudo é uma questão de perspectiva. Se você não entende de beisebol e vai tentar assistir um jogo pela primeira vez, você vai achar um porre, você vai achar chato, você não vai entender o que está acontecendo. E você vai falar, cara, não faz sentido, isso aqui é ruim, é simplesmente ruim, não quero mais assistir. Mas aí que está o engano. Quando você entende as regras do jogo, assim como na vida, quando você entende as regras da vida, aí tudo passa a ser emocionante, porque vira uma disputa. Você transformar isso em uma competição interna com você mesmo e não se frustrar com os erros, saber que eles fazem parte e que se você ainda não está entre os melhores, fique tranquilo, porque saiba que os melhores erram 80% do tempo. Então, se você ainda não está entre os melhores, é natural que você erre mais do que isso. Aceite isso e viva melhor. Faz parte, errar você nunca vai conseguir se você parar de tentar. E é uma das razões pelas quais eu voltei com esse canal também, tá bom? Então, assim, moral da história. A vida, ela pode ser, sim, emocionante. A vida, ela pode ser, sim, como uma grande partida de beisebol, né? Onde 80% do tempo não vai acontecer nada, mas é importante que você continue tentando e tentando e tentando, ok? Errar, tentar de novo, aprender, acertar, comemorar cada pequena vitória. Isso é que vai fazer diferença, isso que vai fazer você estar em movimento. E na minha teoria, estar em movimento é fundamental para você sair de um estado depressivo e voltar a ter uma vida normal, uma vida feliz, uma vida saudável. Então retoma aquele projeto. Durante muitos anos, e muitos anos, eu tive o sonho de ter uma banda. Tá? Hoje em dia eu não tenho mais esse sonho, mas eu retomei para mim o projeto de estudar música. Então eu já não estou mais na inércia. Né? Meu violão já não está mais parado. Já tirei o pó dele, já afinei e eu toco todo dia um pouquinho. Então, ou seja, eu estudo música. Então retoma. Você é aquele seu projeto. Não sei qual é o seu projeto, mas retoma ele. Então, se você
quer passar num concurso, volta a estudar para o concurso. Só saia da inércia. Permanecer na inércia vai fazer com que você se afunde cada vez mais na depressão. Bom, essa era a lição que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu espero que de alguma forma isso possa ter te tocado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo dicas, sugestões para os próximos vídeos aí, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, deixa um joinha ali nos comentários para eu saber que você assistiu todo o vídeo. Um abraço e até mais.